Saravá Umbanda, bom dia, axé. Hoje, 31 de janeiro, nessa terça-feira, são 10h33. Eu, Rodrigo Queiroz, e meu irmão Alexandre Cumino estamos aqui para falar um pouco sobre algo que a gente fala eventualmente, que é Umbanda. E o tema de hoje, dando continuidade ao vulto da gira de ontem à noite aqui no ICA, no templo, falar de caridade na perspectiva da Umbanda, que não é a perspectiva de outras religiões. Você sabia disso? O que é a caridade na Umbanda? O que te motiva? O que é fazer a caridade? Como você explica a caridade na sua vida, quando você executa, o que é que vem a ser e por que você faz isso? Há um porquê? Há um motivo? Há um interesse? Por que você vai no terreiro fazer caridade? Quem faz caridade? Você? É o guia? Quem? Quem faz caridade? Quem não faz? Agora eu jogo a bola pro Ale, que é o nosso artilheiro aqui. Então, a gente está fazendo uma reflexão sobre caridade. Essa reflexão aconteceu ontem aqui no ICA, na gira de Preto Velho, na sessão de atendimento. Que é curioso isso, né? Pegar o dia do Preto Velho e Falar de caridade. rasgar algumas coisas. Eu estou em Bauru. Eu não sei se todo mundo que está aí acompanhando agora tem noção do que isso representa. Porque eu moro em São Paulo, Bauru fica a 350 quilômetros. 350 quilômetros de São Paulo, então são 4 horas de viagem, mais ou menos, depende de quem está dirigindo. Quantas paradas faz? Quantas paradas a pessoa faz. E a gente está aqui Se gravando. for a Natália é 6 horas, né? O Rodrigo é 3. E o Ale faz na média de 4. Eu faço nas 4, Tá na 4 e oscilação. meia, depende da hora que eu tô na estrada. Eu e a Thaís, a gente sai no tiro aqui, não para, chega lá em 3 horas. É lindo, cara. Jamais. E pro São Paulo tá muito simples. Então a gente tá aqui gravando Teologia EAD 2017 e a questão é o mergulho, a jornada, a imersão. Então não existiria o seu mergulho, a sua jornada, a sua imersão se a gente antes não tivesse mergulhado, imergido e feito uma jornada, que é o que está acontecendo aqui. E não é um vir, gravar e ir embora. Por quê? Porque ontem eu participei da gira e já estou quase médio da casa aqui. Quinzenalmente você está participando. Cheguei ontem com a minha roupinha branca para participar da gira. Tem um senhor que fica logo na entradinha ali quando entra. Seu Celso? É. Aí ele falou para mim, semana passada você não veio? Eu falei, eu sou desses aí. Eu sou desses que vem, depois não vem, falta. Então, eu já tô médio do terreiro aqui, ó. Então é só para ter uma ideia do que é isso, né? E talvez até para ter uma compreensão, como acontece isso? Se eu venho aqui em Bauru e eu tô na gira, na sessão do ICA, o Rodrigo é o dirigente, então ali eu bato cabeça. A mesma coisa se ele vai no meu terreiro, se a gente vai no terreiro de uma terceira pessoa, se a gente vai no terreiro do David, se a gente vai no terreiro do Robson, se a gente vai no seu terreiro, eu bato cabeça pro seu caboclo, seu guia. Então, viver a Umbanda é isso. Isso já é um outro tema, né? O que eu quero dizer? É uma discussão até complexa dentro da Umbanda. Porque se eu vou num outro terreiro, que é muito fácil falar, vou no terreiro do Alê, meu irmão, meu mestre, é minha casa. Mas se eu vou num terreiro que é a primeira vez que eu não conheço o dirigente, não importa, ali é a minha casa, naquele momento é a minha casa, porque se eu sou Umbanda, estou na Umbanda, ali é a minha casa, eu bato cabeça, não tenho que conhecer a trajetória da pessoa. Eu fui lá,
Me desloquei até lá, agora eu sou filho da casa. Eu já mudei o tema do negócio. Porque não, mas é difícil entenderem isso. Se eu vou visitar um terreiro e porventura o dirigente da casa, espiritual ou encarnado, fala, por favor, trabalhe com nós. Eu trabalho com eles, porque eu sou da casa ali. E aí se fala, porque a gente recebe todos os dias esse tipo de questionamento. Me falaram que eu não posso visitar nenhum terreiro, porque senão eu vou levar carrego. Vou trazer carrego, vou prejudicar meu desenvolvimento. Então é a mesma coisa que você falar para um católico, olha, você só pode ir na sua paróquia que você foi batizado, você não pode ir mais em nenhuma paróquia, nenhuma outra igreja, nenhum outro santuário, porque senão o santo da igreja que você foi batizado vai ficar bravo com você, porque você foi na igreja do outro santo, eles têm ciúmes, eles, né, são apegados aos seus fiéis e eles vão brigar lá no céu e sei lá o que vai acontecer, sua promessa não vai dar certo. E aí a Umbanda é aquele terreiro. É ali, se resume ali, naquele momento, é aquilo. É tudo. Será que a Umbanda é só aquele terreiro que você frequenta? Será que a Umbanda, por mais que você se sinta bem, por mais que ali é a sua casa, quando lhe pergunta, você conhece a Umbanda, a sua religião? Não é importante conhecer outros terreiros e outras maneiras de praticar a Umbanda para a gente ter uma visão maior sobre o que é a Umbanda ou como a Umbanda é praticada? Vocês já foram na festa de Iemanjá e viram aquela quantidade de terreiro trabalhando e a maneira tão diversa como cada um trabalha? E cada cabeça pensa, enxerga, vê e pratica de uma maneira diferente. E quando a gente traz a questão caridade, se há uma diversidade tão grande, embora a unidade não se perde, como fica questões como essa, a caridade, no momento que cada um pensa a caridade de uma maneira diferente? Cada um vem de um lugar diferente. A gente tem algo muito forte, em primeiro lugar, algo muito forte, que é aquele que ainda está pensando com cabeça de católico. Então ele pensa a caridade a partir da religião católica. Ele está na Umbanda. Ele muitas vezes não chega a criar uma identidade umbandista, ele continua católico, não praticante, e praticante não umbandista, pensando caridade com cabeça de católico. Depois ele pode vir a se declarar umbandista, talvez porque alguém resolveu batizar, mas ele continua pensando com cabeça de católico. E essa cabeça de católico não muda tão cedo. E você tem aquele outro que é o espírita, aquele que ficou anos frequentando centro espírita. É tão delicado falar isso que quando muitos são frequentadores da Umbanda, até médium de Umbanda. E quando você fala espírita, pensa, tá falando comigo. Não estou falando com você. Se você é um bandista, eu não estou falando com você. Eu estou falando com quem frequenta um centro que segue a doutrina de Kardec, com as suas 5 obras. A Umbanda não segue a doutrina de Kardec. Se você defuma, se você acende vela, se você tem altar, se você tem tronqueira, se você tem pemba, se você risca ponto com pemba, você é o seu caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, isso não é espiritismo. Trabalhar com espíritos não faz de você um espírita. Por que é que você pensa com cabeça espírita? E a cabeça espírita, ela é mais
turrona, ela é mais dura do que a cabeça católica. Olha que terrível, porque o espírita ainda tem a pretensão de estar certo e de saber mais das coisas. Ele tem a pretensão de saber mais. Há a cabeça de candomblessista e há aquela cabeça... Nós podemos dizer que também esse espírita turrão e pretensioso, que já fui, arrogante. Já fui, eu. Então, mas podemos dizer que ele não assimilou bem a obra, né? Essa é a questão também. Qual, do Kardec? Porque... Nada, ele assimilou certinho a obra de Kardec. Você ter essa presunção não assimilou, por exemplo, a questão emocional, né, que você tem que ter na relação humana e social. É presunçoso porque ainda lá naquele contexto também está na superfície, porque tem um monte de umbandista presunçoso. Tem um monte de umbandista que fala assim, chega para alguém que está começando a Umbanda e a carteirada do começo da conversa assim, você está chegando no terreiro? Eu tenho 30 anos. Eu estou há 2 anos, já fiz teologia, já fiz isso, já fiz aquilo. Eu estou há 40 anos, eu não fiz nada aí. O que você tem para me dizer? Porque eu tenho muito para te dizer. Então, muda um pouco do discurso, mas a presunção existe porque é um indivíduo. E aí, se a gente traz isso para a Umbanda, o indivíduo que usa isso como argumento de melhor, de avançar, de estar acima do outro, que está com menos tempo de vivência, e eu falo muito tranquilamente, hoje eu estou... Agora estou fazendo 21 anos de vivência umbandista agora. Quando eu tinha 2, 3 anos de Umbanda e já estudava muito, toda hora era isso que eu ouvia, mas quem é você? Eu que tenho 30 anos de Umbanda, eu que tenho 40 anos de Umbanda, eu que tenho 50 anos de Umbanda, você vem me falar para ler um livro, você vem me falar de um tal de curso, você vem me falar de... Quem é você? Então... Eu sou aquele que daqui 20 anos... Mas eu sempre, talvez como uma defesa, mas eu sempre disse que eu não trocava os 30 anos do outro pelos meus 3 anos de Umbanda vivida e estudada. Porque enquanto eu estava ali com 3 anos de Umbanda, assimilando ainda aqueles estudos, mas muito motivado no amor e na fé, aquele indivíduo com 30 anos de Umbanda estava começando a dar aula de língua portuguesa para o caboclo. Ele acendia uma vela verde e ia na lousa e falava com a vela, dando aula de português, para o caboclo aprender a falar português para ele. Porque fazia 30 anos que o caboclo falava uma língua que ninguém entendia. Então eu não trocaria aqueles meus 3 aninhos pelos 30 dele, porque com 30 anos ele não entendeu porcaria nenhuma. Porque viver a religião não é ir na religião. Ser um umbandista não é incorporar o caboclo. É metabolizar o caboclo. É encarnar aquela consciência em você também. Porque ir na Umbanda, ir no terreiro, incorporar aquela consciência e ela subir completamente. Quando canta para subir, você faz de conta que nada aconteceu, volta para sua casa e rasga tudo aquilo que aconteceu porque subiu a entidade e sobe tudo com ela. Então, você está tendo uma relação tipo uma academia. É uma coisa que você vai lá e você faz. E acaba ali, a hora que dá o horário. Deu seu treino de 1 hora, acabou o treino. Se o corpo reagir, valeu. Se não, também acabou. Existe uma história. Eu vou contar uma historinha. Existe um contador de história, né? Coisas de sábios, né? Como eu nunca fui católico, que eu nasci numa casa espírita,
eu me apaixonei pelo catolicismo por causa da Umbanda. Porque quando eu faço uma crítica, não é porque eu não gosto, não. É porque há de se pensar. Então eu me apaixonei pelo catolicismo, a Umbanda fez... Primeiro eu me apaixonei pela Umbanda. E essa paixão pela Umbanda fez com que eu me apaixonasse por todas as outras religiões. Porque quanto mais eu estudo outra religião, mais eu aprendo Umbanda. E no catolicismo tem uma história... E olha só, por que eu fui aprender essa história? Porque é a história de São Jerônimo. Eu queria saber quem é essa figura simpática, barbudinha, segurando um leão. Malandro, da onde veio aquele leão? E uma pemba. Você não quer saber de onde veio o leão? Eu queria saber a história de São Jerônimo. Então, há algo marcante na história de São Jerônimo, que ele teve um sonho, ou seja, ele foi arrebatado, ele fez desdobramento astral e ele se viu num tribunal e Jesus era o cara lá no tribunal perguntando para ele: qual é sua religião? E aí ele dizia: eu sou cristão, eu sou católico. E Jesus respondia: não, você não é. Claro que eu sou, não é. Como que eu não sou? Não é porque os seus atos, sua vida diz o contrário. Pronto. Quando ele volta, foi a partir daí que São Jerônimo mudou completamente a vida dele. Agora, você não é porque você não faz a caridade? Não é esse o ponto. Não é porque não pensa com cabeça de. Essa é a questão aqui. Não age com coração de. Não é? E aí não há um alinhamento pleno entre a consciência, o sentimento, as palavras e a ação. Há um processo caótico aí, há algo que fica separado, esquartejado, e aí a vida é caótica. Porque eu quero ter uma consciência cristã, mas eu não sinto como um cristão. Então, as minhas ações não serão, porque a ação é sempre, no final, um impulso do íntimo do indivíduo. É o que fala, né? Então, o cristão, ou um bandista fofoqueiro, um bandista maledicente, um bandista, né? Tudo isso tudo aí. Mais ainda, você tem um negócio que existe no Brasil, católico não praticante, ótimo, uma coisa de brasileiro. E aí você tem algo que eu chamaria de o praticante não umbandista. Ele é, primeiro, aquele médium que se considera católico ou aquele médium que se considera espírita. Não para por aí, porque você tem um médium de Umbanda que afirma: eu sou umbandista, mas a cabeça continua católica. Então ele diz: eu sou umbandista. Você fala: ótimo, ele tem orgulho de ser umbandista, ele frequenta essa religião, mas você pensa realmente a vida a partir da Umbanda? Vou dar um exemplo que o Ale está falando, que eu conto isso no curso Exu do Ouro. Da ação ordinária do indivíduo pela influência que ele traz efetiva. O que é o que o Ale está falando? Então, quando eu estava fazendo a faculdade de filosofia, eu tive um professor padre, incrível, cara. E aí, numa ocasião, eu conversava muito com ele sobre religião. E aí, ele é o padre que já uma vez eu contei, que ele falou para mim: olha, ao final da faculdade você não será mais um bandista. Eu perguntei por quê, e ele falou que a tendência era que a filosofia acabasse com a minha fé. E eu perguntei por que ele era padre. Ele falou: porque aquilo era um ofício, não tem muito a ver com fé. Bom, mais uma outra ocasião, ele era o mestre da contradição. Uma ocasião, conversando com ele, ele falou assim: a Umbanda não incomoda a igreja, porque o altar de vocês é católico. Lá está cheio de santo católico, superior aos seus espíritos cultuados. Então, primeiro tem os nossos santos,
Depois tem as figuras dessas entidades, o preto velho, o caboclo, essas coisas de vocês. Então quem está acima é a igreja, que subjuga o que é supostamente de vocês. Então quem está acima são os nossos santos. E quando um bandista, a coisa pega, ele não reza para o espírito, ele reza para o santo. Então nós estamos ali subjugando vocês nesse campo. Por isso que eu sempre tive uma resistência com a imagem católica. Ah, agora está explicado. Então, porque é coerente o que está falando numa perspectiva simbólica. Não é isso exatamente para nós internamente, mas no olhar de fora é isso, né? Então, quando dói, você ajoelha e reza para o santo da Igreja Católica ou você reza por orixá na Umbanda, reza para o caboclo preto velho? É algo a se perguntar, a se questionar também. Verdade, Rodrigo. Porque isso define muito da sua relação de fé efetivamente. Né? É o que fiquei pensando agora. Você ficou pensando aí? Pra quem você reza? Pra quem você reza. Ei. É um tema, né? Eu rezo pra todo mundo, meu irmão. Eu rezo pro São Jorge, pro Ogum, pra Olorum, pra Zambi, Tupã. Rezo pra todo mundo. Mas será que o padre, ele reza pra alguém? Esse em especial, acho que reza pra ele mesmo. E você aí, pra quem você reza? Vamos escrever aí, pra quem você reza? Pra será quem que você reza? O santo está no altar? Então, no fundo, a Igreja Católica ainda manda dentro do terreiro? Porque o santo está no altar? Será? Ou será que é só o sincretismo? O santo está ali, mas ele não está ali, né? Porque no fundo você não está rezando para São Jorge, você está rezando só para algum? Ou você reza para São Jorge? Quando você reza para São Jorge, você está trazendo a Igreja Católica para dentro do terreiro? Ou você está levando o terreiro para dentro da igreja? Ou é possível pensar o sincretismo sem a igreja? Pensa nisso. Nós vamos rodar a vinheta, que é o tempo de você fazer o compartilhamento desse ao vivo, tá bom? Compartilhe. O santo não é tá bom, a a gente para já. Não compartilhou, não tá bom, né, Lê? Então compartilha aí, meu irmão. Vamos lá, porque a gente tá gostando aqui da prosa. Então, nós vamos ver o número de compartilhamento. Se for baixo, a gente vai parar. A gente tá com 325 ativo aqui, então tem que ter 200 compartilhamentos no mínimo. Vamos lá, compartilha enquanto a gente roda a vinheta. Valeu! Veja bem, vão mandando os seus questionamentos a partir de agora, valendo. Vamos tentar dar uma interagida com vocês. O objetivo era falar de caridade. No entanto, a gente fica muito à vontade de deixar fluir a conversa. E a caridade fica para um outro dia. Né? Agora a gente é médio. Porque agora já falou 28 minutos, né? Então vamos tentar amarrar bem esse assunto e... A gente é médio e ficou facinho, deixou vir veio o santo, chutou. Deixou vir o santo. Levantou e a gente chutou. Já tô na minha cabeça aqui, ó. Pá, fervilhando. Então, e aí, a igreja manda, hein? Se você tá rezando pro santo, no fundo a igreja tá dominando a parada, para quem você reza? Será que rola uma reflexão? Eu tô de um jeito que a hora que eu começar a falar, eu vou engatar a primeira, a segunda, a terceira.
Então... Olha o que a Neuza tá falando. Ó. Tem aqueles que chegam na frente do congá e faz o nome do pai, etc. A cruz. Agora é diferente também, né? O autobenzimento e a cruz na Umbanda também tem uma outra perspectiva, né? Será que se eu fizer isso aqui eu sou mais católico que um bandista? Hein? Vou até tomar outro café aqui. Ó, eu não estou viajando, eu estou vendo o que vocês estão falando. Vamos ver. Vamos ver. O Sérgio Júnior diz, por isso que é melhor colocar um altar com os orixás. Ótima questão, Rodrigo diz, a Mariane Aguirre. Será que faz diferença para quem a gente reza? É a pergunta da Vá Messa Duarte. Sérgio Júnior diz, nunca rezei pro santo. Cristina Silva diz, muito esclarecedor. Tá aqui a Sol diz para os orixás. Nádia diz, eu rezo para todos. Alexandre Persona, Ogum ou São Jorge? João Paulo Francisco diz, eu rezo para todo mundo. Mas ó, o David Dias Delgado, que é tutor do curso Zé Pilintra e os Malandros, aqui no Umbanda dele, está colocando. Acho que vale a pena pensarmos a questão do sincretismo. Será que ainda é válido ou necessário? E aí, Ale? E aí, é pra eu falar? Se soltar o bichinho, mano, só vou parar a hora que esvaziar. Então, aí a questão é a seguinte. Será que a igreja é maior que o santo ou o santo é maior que a igreja? Porque se o santo estiver no terreiro, ele é maior do que a igreja. Essa é a pergunta que a própria igreja se fez com relação a Deus no Concílio Vaticano II. A igreja dizia, não há salvação fora da igreja. Isso reproduz o pensamento do padre quando conversou com o Rodrigo. Ele pensa, não há salvação fora da igreja. No Concílio Vaticano II, a igreja diz, Deus é maior que a igreja. Se Deus é maior que a igreja, ele está nas outras igrejas. A partir desse momento você entende que há salvação além da Igreja Católica. Isso é um dogma católico a partir do Concílio Vaticano II e isso justifica o ecumenismo católico. Se a igreja entende assim, então ela entende que na igreja do outro também tem salvação. O Brasil faz um negócio chamado macroecumenismo. É quase um universalismo. A diferença de ecumenismo e universalismo ecumenismo é quando a Igreja Católica chama as pessoas de outras religiões e ela é a anfitriã. Universalismo é quando não tem anfitrião, todo mundo é igual e Deus está em todos os lugares. Se a igreja diz que há salvação na outra igreja, que há salvação em outras religiões, quer dizer que Deus é maior do que a igreja e ele está em outras religiões. Então, se Deus se mostra por meio de... Olha lá, São Francisco de Assis. Alguém pode levantar algo contra São Francisco de Assis? É um santo católico. Então você tem lá a oração de São Francisco. Você não faz a oração de São Francisco? Se alguém me convidar, meu irmão, vem cá comigo e vamos fazer a oração de São Francisco. Você não vai fazer porque ela é de São Francisco e São Francisco é um santo da Igreja Católica, portanto, propriedade católica? Então eu lhe digo assim, o santo... Enquanto aquele que traz algo divino e sagrado, ele é maior do que a igreja. É por isso que ele pode estar no altar. E se você me diz, é por isso que eu não rezo para santo, eu rezo para orixá? Então, meu filho, você está batendo cabeça para o candomblé? Porque o orixá, ele é tão do candomblé quanto o santo católico é da igreja católica. Se você deixa de rezar para o santo, porque o santo pertence à igreja, e você reza para o orixá, então você está batendo cabeça para o candomblé. Pensa bem, rezar para o santo ou rezar para o orixá? Ah, o santo é da igreja. Pois é, e o orixá é da África, é do candomblé. Por que eu posso rezar para o orixá? Porque o orixá ele é maior do que o candomblé. Por que eu posso rezar para o santo? Porque o santo é maior do que a igreja. Ah, mas em vida ele era católico. Pois é, mas aquele que pratica o bem não olha quem. São Francisco de Assis, ao ajudar alguém, ele perguntava se era católico ou não. Madre Teresa de Calcutá,
lá na Índia, quando ela estava ajudando aquelas pessoas, ela perguntava se elas eram católicas ou não. Então isso é maior. Quando você reza para um anjo, é porque ele é maior do que a igreja. Então, se rezar para o santo te coloca subjugado diante da igreja, a igreja teria que rasgar o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é judaísmo. Sincretismo. Sincretismo é algo que existe em todas as religiões. A igreja católica, ela vem de um judeu. Esse judeu se chamava Yahshua e a gente chama ele de Jesus. Essa pessoa, Jesus, era judeu. Se a igreja católica reza para um judeu, então ela devia reconhecer que no fundo quem manda no catolicismo é o judeu. Acontece que o judaísmo vem de Moisés. Moisés era um semita que frequentou o Egito e cresceu como egípcio. Depois ele foge, ele matou o escravo, ele tem por uma questão de consciência, ele foge, ele vai encontrar Jetro, que era um xamã, um sacerdote etíope. Então Moisés bateu cabeça para Jetro. Moisés volta para o povo semita, ele sai do Egito e ele dá... Não existe judaísmo no tempo de Moisés, ele é semita. O judaísmo é uma religião organizada, uma organização que vem depois. Então o judaísmo está batendo cabeça para um semita que traz valores de uma cultura egípcia e valores de um xamanismo etíope. Não existe religião pura. Não existe purismo em religião nenhuma. Você quer saber? Judaísmo é sincretismo, catolicismo é sincretismo e candomblé também é sincretismo. Não existe religião pura e tudo aquilo ao qual você reza dentro de uma religião é porque o valor do que é sagrado, do que é divino, é maior do que qualquer religião. Então se você reza para o santo, é porque você crê que ele é maior do que a igreja. Você reza por orixá, é porque ele é maior do que o candomblé. E quando você diz umbanda, isso não é sincretismo, é uma religião. Nós temos valores sincréticos que vêm de outras religiões. Isso é um fato. Nada nasce do nada. Toda religião reza para alguma coisa que veio de outra religião. Porque quando o católico exalta Abraão, ele não era católico. Quando o católico exalta Moisés, ele não era católico. Quando o católico lê o Velho Testamento, está lendo um negócio que Jesus rasgou. Metaforicamente falando, se Jesus diz dê outra face, ele rasgou a lei de Moisés, a lei de Italião. Quando Jesus diz ataque a primeira pedra, quem não tem pecado, ele rasgou, mas está lá o Velho Testamento. Então aqui tem o santo, é para dizer, quando você olha para São Francisco de Assis, você diz, eu quero ser como ele. Quando você olha para São Jorge, você diz, eu quero ser como ele. Em virtude, não em dogma. Então eu rezo para aquilo que em São Jorge é sagrado e é divino. Ele é maior do que a igreja. O Pai Benedito de Aruanda, ele resume isso com uma frase simples no livro Código de Umbanda, quando ele diz assim, não há nada de novo debaixo do sol. E se tratando de religiões, exatamente. não há nada de novo debaixo do sol, tudo é uma consequência, uma transformação, uma reinvenção. Pronto. Então para quem você reza? Reza para quem você quiser, sabe por quê? Porque a Umbanda permite. A Umbanda, se você... Olha só, existe um segmento dentro da Umbanda, que é o segmento, isso é certo, o segmento que nasceu com Benjamin Figueiredo e o Caboclo Mirim em 1924. O Benjamin Figueiredo foi desenvolvido por Zélio Fernandino de Moraes. Na tenda, primeira tenda de Umbanda, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, a tenda do Zélio, ali você tem um sincretismo católico. A tenda se chama Nossa Senhora da Piedade, a Piedade Michelangelo está em cima do altar, e ali você tem um altar com imagens católicas. Benjamin Figueiredo foi preparado por Zélio de Moraes, foi outorgado dirigente espiritual pelos guias de Zélio de Moraes, e Benjamin funda a tenda espírita Mirim. É a primeira diversidade da Umbanda, e Benjamin é o primeiro dirigente de Umbanda que diz, eu não rezo para santo. É uma escolha. Eu não rezo para santo nenhum.
Benjamin vem de uma família espírita e o espiritismo não aceita santos católicos. Provavelmente o Benjamin guardou isso com ele. E ele diz, eu não rezo para santo nenhum. E a Tenda Espírita Mirim é um embrião do primado de Umbanda, uma das maiores organizações religiosas de Umbanda, uma das organizações que mais expandiu a religião. Portanto, é fato que dentro da Umbanda a gente tem muitos terreiros que não aceitam a presença de um santo católico, nem no altar, nem na palavra, nem na reza, nem no ponto cantado. A Umbanda permite. É uma escolha. Você pode rezar só para o orixá. Há terreiros de Umbanda aonde a reza para o santo e as práticas católicas são muito fortes. A Umbanda permite. E não tem o melhor. Quando a gente pergunta para quem você reza, todo mundo já pensa qual é a resposta certa. Eu quero dar a resposta certa. Eu quero dar a resposta certa para o Rodrigo Alexandre e falar, você está certo. Você tem razão. Mas nessa história não existe quem está certo. Nem Zélio de Moraes nunca criticou Benjamin Figueiredo ou a forma como Benjamin praticava a Umbanda. Então não rezar ao santo é uma escolha. No entanto, veja só. Por que tirar os santos católicos e não tirar Jesus? Porque Jesus anterior à igreja? Mas todos os santos não fizeram nada mais do que viver segundo o que eles acreditam ser a proposta de Jesus. Então você só reza para o orixá? Se isso é uma polêmica de quem está certo ou quem está errado, teoricamente não deveria se rezar para Jesus. Mas eu não rezo para Jesus, eu rezo para Oxalá. Então tira a imagem do altar aí de Jesus. E sabe o que isso quer dizer? Bobagem. Reze para quem você quiser. Discussão é bobagem. Não existe quem está certo. Monte o seu altar como você achar melhor. Reza para quem você quiser. Falei demais. Falou tudo. Falei muito. Então, quando eu pergunto para quem você reza, simplesmente responda. Mas não queira estar certo. Não queira que você esteja certo ou errado. Porque essa é a raiz do problema na Umbanda. E de repente pode acontecer de amanhã eu pensar totalmente diferente. Porque essa é a tua liberdade. De amanhã ser outra pessoa. Pensar diferente. E pensar diferente na Umbanda. A gente fala, agora vamos fazer uma coisa linda, maravilhosa. Nós vamos pensar Umbanda fora da caixa. Meu irmão, você tem certeza que você pensa Umbanda fora da caixa? Será que você não está só aumentando o tamanho da caixa? Pensar Umbanda fora da caixa ou pensar Umbanda com a caixa grande? Né? Você é caixa pequena, caixa grande? Ou você está fora da caixa, rebentou a caixa? Rebentar a caixa é, primeiro, não querer estar certo. Não querer mostrar para o outro que a sua verdade é melhor. E quando eu digo isso, eu tenho que primeiro reconhecer que eu não sou dono da verdade, que a minha verdade não é a melhor. Esse já perdeu a presunção. Ou eu sou o maior dos presunçosos tentando mostrar que não tenho presunção. Que esse é o truque do ego. É o lance da humildade. Esse é o truque do ego. Então, agora que eu sou um bandista, eu sou humilde. Logo, alcancei a perfeição. Para eu ser uma pessoa perfeita, só faltava isso, ser humilde. Agora que eu sou humilde, realmente eu sou perfeito. Com essa minha humildade. Tão foda que eu sou, que as entidades precisam de mim. Porque se eu não trabalhar, meu caboclo não evolui. Se eu não for no terreiro...
Olha como eu sou caridoso. Por que você vai ter? Porque eu tenho que fazer a caridade, porque o meu guia precisa, para tratar dos meus guias, eles precisam de mim para fazer a caridade, eles precisam de mim para poder evoluir, eles precisam de mim para poder existir, eles precisam de mim. Então eu preciso ajudar você a fazer a sua missão. Então eu ajudo meus Eu vou ajudar você porque tua missão é tão grande, a vida é tão pesada para você e você carrega esse karma, que todo mundo tem que estar em volta de você dizendo, coitadinho, tão caridoso, tão trabalhador, carregando esse karma, esse peso, porque a missão dele é tão grande. Trabalha, né? Até quase na hora da gira, vai correndo pro terreiro, como ele é batalhador. Meu Deus, a gira vai até as 3, 4, 5 da manhã, porque ele é muito caridoso. Né? Você é mais caridoso do que os outros porque você vai até as 3 da manhã e você, e você fica exausto, no outro dia você tem que trabalhar. Dia seguinte. E aí? Que cabeça é essa? A Umbanda é cheia de caroço, né? O ser humano é cheio de caroço. Cheio de nó, cheio de... porque a Umbanda, por ela não ter nada institucionalizado, um livro normatizando ela, né, codificando, falando é assim só, e aí fora que já é disso, outra polêmica. Já é outra polêmica. Mas enfim, por ela não ser assim, e aí a gente fala, a Umbanda é a religião da liberdade, isso é caríssimo, é custoso viver e entender isso. Porque o que acontece? De uma forma geral, queremos viver um romantismo dos conceitos. O romantismo em torno da caridade, que era o tema proposto hoje, o romantismo em torno da espiritualidade, romantismo em torno da evolução, o que me faz, o que não me faz evoluir, romantismo em torno da fé. É isso, para quem eu rezo? Um romantismo, uma poesia e uma infantilidade. Então, quando fala de liberdade, há mais romantismo do que realismo. Ao falar que a Umbanda é uma religião livre e libertadora, é muito complexo você transferir isso para a sua vida de fato. Então, por ela ser assim na prática, efetivamente, é que ela é a religião mais humana que eu poderia dizer. Por que eu digo isso? Porque é a religião que mais permite tudo aquilo do indivíduo se manifestar e sim se consolidar ali naquele terreiro. É todo o humanismo, é toda a intimidade do indivíduo, é tudo aquilo que está dentro dele. E por isso surge esse monte de caroço, esse monte de nó. Porque é fácil resolver com radicalismo. Eu rezo para quem eu quiser. Não. Aqui é uma religião que só reza para isso. Se você é católico, você não pode rezar. Isso que o Ale falou... Eu rezo para qualquer um, você reza para quem você quiser. Isso é vivência e perspectiva umbandista. Se você é católico, por acaso você está aqui, você tem que rezar para Jesus e para o santo. Se você rezar para orixá, para espírito, você está pecando, você está tendo um comportamento herético, você está ferrado. Você vai para o inferno. Porque isso é dogma, e se você é dessa religião, você tem que assimilar a religião como sua verdade de fé. Então, você pode rezar, mas aí você já não é mais a religião. É sério isso, é importante. Então, que aí volta na conversa lá inicial. Você vive a religião com que cabeça? Porque você é o católico que vive, é o católico umbandista? Eu já conheci um desses de médio de 40 anos, que também é um outro que desconstruiu toda aquela idade dele de vida umbandista, quando ele disse que ele ia no terreiro por obrigação, porque tinha uma missão com os espíritos, e ele ia para descarregar, porque a religião dele é católica, ele ia todo domingo na missa. Ele comunga todos os domingos, e ele ia toda sexta-feira no terreiro, porque ele tem uma obrigação, uma missão, ele é diferenciado, ele é melhor que todo mundo, porque ele é um missionário. Ele é tão missionário, tão ascensionado, que ele sai da religião que ele diz que é dele, vai numa outra, levar tudo aquilo que ele tem para ajudar aquela religião, aqueles espíritos, aqueles indivíduos, porque ele é muito foda. Muita caridade, não é? Então, ele é um católico vivendo Umbanda, pensando Umbanda. Então,
Enfim, porque aí é uma esquizofrenia, né? É muita caridade, né, não, irmão? olha, é muito monge, é um insano, precisa ser interditado, a família precisa saber o que ele tá fazendo, o padre precisa saber. Hã? É muita caridade, meu. Nossa senhora, é caridade demais, né? Porque é isso, né? A pessoa que vai no terreiro por obrigação é muito caridosa, Muito né? boa, muito... Porque ela não quer estar ali, né? Ele quer estar vendo novela, ele quer estar no cinema, ele quer estar com a família, mas ele tá ali para fazer a caridade. A minha caridade é boa e melhor na medida do que eu não queria estar ali. Então, quanto mais eu não quero estar e eu estou por obrigação, maior o tamanho da minha caridade. É caridade demais, meu irmão? É caridade demais? Porque se eu estou indo lá porque eu gosto, isso quer dizer, se eu vou porque eu gosto, então não tem nenhum sofrimento. Como é que chama quando a pessoa ela vai, mas ela está fazendo um esforço para ir? Deveria não ir, né? Deveria não ir. Ir é Se eu vou porque eu gosto, anseio. não tem mais caridade. Então eu vou no terreiro porque eu gosto. Então eu vou no terreiro porque eu sou egoísta. É isso. Eu vou no terreiro porque eu sou egoísta. Eu sou egoísta porque eu vou no terreiro porque eu gosto. Eu vou lá só pra ficar com o meu preto velho. Eu vou no terreiro porque eu vou lá pra ficar com o meu preto velho. Ele é meu todinho, o meu eu só vou prestar um pouquinho pra ele atender. Você vai entrar nisso? É isso, então eu sou menos caridoso se eu não faço por obrigação. Onde entra a caridade aqui? O Rodrigo falou, Umbanda é a religião da liberdade. Será que você, que se considera um bandista, você tem liberdade? Você sabe o que é liberdade? O que é liberdade? Se você pensa com cabeça de católico, vive segundo os seus pais, se veste e se comporta segundo a televisão, o que é liberdade? Pois é, e aí é um paradoxo, porque se a gente está falando sobre um bandista desenvolver um pensamento umbandista de vida, de mundo, de comportamento, agora é uma provocação. Como você pode ter isso rezando para santo? Qual é então a legitimidade da Umbanda? O que lhe é genuíno, que só ela define ali? Você fala, eu sou Umbanda, eu vivo Umbanda e penso o mundo como Umbanda, mas rezo para o santo, medito com o Buda e bato cabeça por orixá. Bato cabeça por orixá. O que te faz um bandista? Umbanda é uma religião ou é só um sincretismo? Né? Porque eu acordo com o santo, passo o dia com o Buda e durmo com o orixá e troco ideia com os guias. 7 dias. O que é isso aí, afinal? 7 dias agora. E agora que a gente agora que a gente acabou com tudo, destruiu, polemizou, a gente vai terminar a nossa live. Agora, nós vamos terminar essa live aqui. Vamos deixar assim, você com o macaquinho na cabeça, pulando para um lado e para o outro. Dorme com esse barulho agora. Mas se você quiser fazer um mergulho, participar dessa jornada em 2017, que começa por aí, se aprofunda e vai sair lá na frente, 12 meses depois, ainda dá tempo de você se matricular, efetivar sua matrícula e participar junto com esse grupo incrível que está fazendo Teologia 2017. Não existe nada parecido antes e talvez demorará muito para ter algo
maior quando a gente for renovar ele. Então, eu te convido a efetivamente fazer parte dessa jornada, que para nós está sendo muito profundo, para nós está sendo um aprendizado geral, constante, está sendo incrível, é algo muito espiritual que só quem está lá dentro está entendendo o que a gente está falando. Existe a primeira aula disponível na internet, no umbandead.com.br/teologia de Umbanda, tudo junto. Você pode assistir os 4 blocos da primeira aula, do primeiro episódio, e aí, dali para frente, a coisa vai ficando cada vez melhor. Ainda dá tempo, faltam poucos dias para encerrar a prorrogação para novos alunos. Estamos aqui mostrando um pouco para vocês a que viemos. Qual é a nossa proposta? Viver a Umbanda vai muito e muito mais além do que ir no terreiro, do que incorporar a entidade ou qualquer coisa assim, do que ritualizar. Essa jornada é uma proposta para você assimilar a vida Umbanda, ser Umbanda nas vísceras, desenvolver um aprofundamento de consciência, de pensamento, de comportamento Umbanda. Essas perguntas balançam a sua convicção? Essas perguntas mexem com você? Se há um questionamento sobre o santo, a Igreja Católica e o altar, você se sente menos umbandista por causa disso? Se lhe é questionado sobre o orixá e o poder do candomblé diante da Umbanda, assim como o poder da igreja diante da Umbanda, ou o poder da palavra de Kardec é mais forte, isso mexe com você? Então está faltando alguma coisa. É certo que está faltando alguma coisa. Saravá. Axé. Tamo aí. Começa a trincar o alicerce dela, começa os pilares da convicção cair, e só aí, só a hora que se confunde é que começa a construir algo mais sólido. Aí que ela distingue o que era um alicerce sólido de verdade e o que era um alicerce manguando ali. É lógico. Porque diante de reflexões mais filosóficas, não cabe essa emotividade de você ficar debatendo, né? Você tem que ter uma construção de contra-argumentação. Você não tem, porque não é assim, não, eles estão errados, mas estamos errados por quê? Construa isso. Isso é o fundamentalismo, né? O que é o fundamentalismo se não você ter um conjunto, quer dizer, fundamentalismo é ir ao fundamento, radicalismo é ir à raiz. Então, é quando você tem um conjunto de convicções que você diz, isso é assim porque é assim, e não para pensar, mas afinal, por que é assim?
Então, quando você pensa por que é assim, você está aberto a entender o porquê, só aí é que existe uma consciência de valor. Então, o fundamentalismo é uma coisa boa? O fundamentalismo é justamente O extremo. o extremo. O oposto do radicalismo. Não, o radicalismo também é fundamentalista. O fundamentalismo ele é o oposto do pensar. Ele é o oposto da consciência. O fundamentalismo diz assim: não pense, não raciocine, esquece a sua consciência. Porque tá aqui pronto. Decora, Tem um decreto. Você Você tem não que precisa seguir aquilo, né? pensar. Alguém já pensou antes e está aqui. Mas e se isso for questionado? Esquece, não pode questionar. Aí é dói. E Se alguém aí, questionar, mata. e eu vou, se alguém questionar, eu vou morder o pé de quem questionar, entendeu? Você começa matando o questionamento e termina matando a pessoa que questiona. Né? Fundamentalismo é isso. Você mata o questionamento, mas você não, você tenta matar o questionamento, mas a pessoa continua questionando. Então você não suporta viver com aquele questionamento, você precisa matar a pessoa que questiona, porque o questionamento não morre. Então o fundamentalista ele tem que entrar dentro da igreja do outro e quebrar tudo. Porque o questionamento não vai morrer. Então, matar o outro é uma tentativa de matar o que não pode morrer. Então, quando você vive no radical, você não se permite considerar o outro. Que é o que dá origem à intolerância, né, à perseguição religiosa. É isso orquestrado. Então, você não leva o outro em consideração. Eu quero matar o que me faz questionar. E dominar o mundo com isso. Porque às vezes você está falando a instituição, ou seja, quem tem consciência dessa perversidade, mas o religioso lá é um soldado disso, né? O religioso fundamentalista. Tá aberto aí, acho que pode fechar. Ô, louco. Então vamos então, né, minha gente?